Olá, crianças, tudo bem? Hoje nossa aulinha é de ciências e para começar nossa aula, vou fazer uma perguntinha para vocês. Por que será que alguns seres vivos sobrevivem em lugares tão diferentes? Já parou para pensar? Lugares muito frios, lugares muito quentes, com muita água, com pouca água. Como será que esses seres sobrevivem? Nessa videoaula, vamos falar sobre as plantas, o seu ambiente e suas funções. Vamos lá? A primeira coisa que vocês têm que saber é que as plantas são seres vivos, ou seja, elas têm vida, pois elas nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Mas onde será que encontramos as plantas? As plantas são encontradas em diferentes ambientes, em jardins, pomares, florestas, na água, muros e em outras plantas. As plantas, assim como todo ser vivo, têm um habitat, ou seja, um lugar para morar, onde consegue se desenvolver melhor, crescendo de forma saudável. Assim, existem 3 grandes ambientes em que as plantas se distribuem. Na água, as chamadas plantas aquáticas. As que vivem fixa na terra são as terrestres. E as que, apesar de estar em ambiente terrestre, ficam suspensas, por isso são chamadas de aéreas. Como cada grupo tem suas peculiaridades, vamos conhecer cada um deles agora. Plantas terrestres. As plantas terrestres são aquelas que têm raiz fixa no solo, também com grande diversidade de ambientes. Aqui encontramos desde árvores rasteiras até aquelas de grande porte, com tronco, raiz, folhas e frutos. Plantas aquáticas. As plantas aquáticas formam um grupo que há milhões de anos atrás eram plantas terrestres. Com o tempo, essas plantas passaram por adaptações para viver na água. Plantas aéreas. As plantas aéreas também são chamadas de plantas epífitas, cujas raízes crescem ou se apoiam fisicamente em outras plantas ou objetos. Agora que vocês já sabem por que as plantas são seres vivos e onde elas vivem, vamos conhecer então as partes de uma planta completa. As partes das plantas são raiz, caule ou tronco, folhas, flores, frutos e sementes. Cada parte da planta desempenha uma função importante para o vegetal, assim como os órgãos do corpo humano. No entanto, vale ressaltar que essas partes não estão presentes em todas as plantas. Os musgos e as samambaias, por exemplo, não têm flores nem frutos. Já as folhas dos cactos se modificaram durante o seu processo evolutivo, dando lugar aos espinhos. Apesar dessas diferenças entre os integrantes do reino vegetal, é importante conhecer cada parte da planta
e suas funções. Vamos lá? Raiz. Prende a planta ao solo e são responsáveis pela retirada de água e sais minerais. Caule ou tronco. Sustenta os galhos com as folhas, as flores e os frutos e conduz os sais minerais e a água até as folhas para a produção do alimento da planta. Folhas. Responsáveis pela respiração, transpiração e alimentação das plantas que ocorre pela fotossíntese. Mas o que é fotossíntese? Fotossíntese é um processo para a produção do alimento das plantas, que é a glicose. Mas como as plantas conseguem produzir o seu alimento? Bem, elas precisam de alguns ingredientes para isso, que são eles: água, sais minerais, luz do sol e gás carbônico. Flores. Em algumas espécies de vegetais, as flores são responsáveis pela reprodução das plantas, dando origem aos seus frutos. Observem agora o que acontece com o morango. Frutos. Os frutos são produzidos pelas flores e guardam as sementes que dão origem a outra planta. Sementes. Ficam no interior dos frutos e são responsáveis pelo nascimento de uma nova planta. É importante lembrarmos que nem todas as plantas apresentam essa mesma estrutura. Bom, crianças, chegamos ao fim da nossa aulinha. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até a próxima aula.